O presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, Adhemar Traiano, do PSD, confirmou que vai pedir a abertura de uma apuração contra o deputado Renato Freitas, do PT, por quebra de decoro parlamentar. O petista chamou seu colega de corrupto durante um bate-boca que aconteceu em uma sessão plenária na semana passada. A discussão acalorada entre os dois políticos rendeu ontem mais um episódio na Casa Estadual de Leis. O presidente do Legislativo, deputado Adhemar Traiano, do PSD, utilizou a tribuna para anunciar o pedido dele de abertura de representação disciplinar contra o petista por falas dele na sessão realizada no dia 9 de outubro. Na ocasião, Renato Freitas acabou discutindo com manifestantes contrários à descriminalização do aborto e acusou Traiano de cortar e censurar o pronunciamento dele. O deputado petista ressaltou que tinha sido interrompido e exigiu mais tempo para terminar sua declaração. Adhemar Traiano, entretanto, negou a solicitação e foi quando Freitas passou a chamar o presidente da Alep de corrupto. O pedido feito pelo deputado da base do governo é que que o parlamento, aliás, que o deputado do PT enfrente aí pelo menos mais um ano aí de investigações por parte do Legislativo Estadual. Outros 2 procedimentos contra ele, a gente lembra, já foram arquivados. Vamos conferir um trecho desse pronunciamento feito por Adhemar Traiano durante a sessão de ontem na Assembleia Legislativa. Protocolarei uma representação disciplinar contra o deputado Renato Freitas. Não o faço para uma proteção pessoal e muito menos que tenho algo contra a pessoa do Renato. Não me alegro por me obrigar a fazê-lo. Faço em defesa da Casa, da Constituição, do regimento interno e da ordem. Ao final, o Conselho de Ética e o plenário farão a sua decisão. Seja qual for essa decisão, questão de ordem, não haverá ganhador e perdedor. Questão de ordem, não haverá vencedor questão e de vencido. ordem. Conclua, presidente. Não há questão de ordem. Conclua, presidente. Conclua. Hoje a única derrotada com os fatos é a Assembleia, a instituição que, como presidente, devo Questão proteger. de ordem, senhor presidente. Esta instituição precisa resgatar a sua imagem e farei com que for necessário para isso. Logo na sequência, o líder da oposição na Alep, que é o deputado Requião Filho, do PT, também subiu à tribuna para se posicionar sobre o episódio e defendeu o correligionário que, segundo ele, já foi alvo de ofensas na casa. Contra o deputado Renato, o nosso colega Adriano José subiu à tribuna, o chamou de bosta e convidou-o para sair na mão. Então, processos abertos contra o nosso colega Renato devem, alguns estão, acredito eu, o corregedor me informa depois, abertos contra demais deputados que ofendem os colegas nesta casa. O regimento é para todos, não é só para o Renato. O regimento pode ser aplicado ao deputado Traiano, ao deputado Requião, ao deputado Alexandre Cury e ao deputado Romanelli. Mas ele deve ser igualmente aplicado a todos. A produção do Jornal da Manhã entrou em contato com o corregedor da Assembleia, o deputado Artagão Júnior, do PSD. Ele destacou que o caso será tratado da mesma forma que outros procedimentos instaurados anteriormente. Vamos ouvir. Nós primeiro recebemos a representação, avaliamos, solicitamos juntada de documentos que eventualmente possam ser apresentados, solicitamos degravações, cópias documentais, alguma manifestação eventualmente, dependendo da situação, e depois analisamos todas essas documentações para o juízo de valor desta corregedoria. Existem alguns processos em tramitação, não necessariamente depende apenas da nossa vontade. Às vezes nós dependemos também destas juntadas de documentos, áudios, transcrições que são fundamentais para que a gente possa embasar ou não a representação. Procurado, o deputado Renato Freitas se manifestou por meio de nota. Ele informou que recebeu a representação feita por Adhemar Traiano e afirmou que, abre aspas, nem a lei pode punir quem fala a verdade, senão a lei dos poderosos. Mas é justamente essa que nós ousamos enfrentar. Fecha aspas.
Na tarde de ontem, a bancada do PT na Assembleia divulgou um comunicado em apoio ao parlamentar Renato Freitas. O texto, assinado pelos deputados Arilson Chiorato, Ana Júlia Ribeiro, Doutor Antenor, Luciana Rafaim, Professor Lemos e Requião Filho, destaca que Freitas foi legitimamente eleito e que tem sido sistematicamente atacado por deputados da extrema-direita. O grupo ressalta ainda que o deputado sofreu crime de injúria racial durante a sessão plenária e não houve apuração oficial dos fatos. Além disso, os deputados petistas reforçam que o mesmo rigor utilizado para pedir a cassação de Freitas deve recair sobre os deputados que desrespeitam os preceitos regimentais do Legislativo paranaense. Eu já perdi as contas de quantas vezes o Renato Freitas foi denunciado por quebra de decoro parlamentar. Só para colocar nossa audiência na mesma página, o que é o tal decoro parlamentar? Nada mais é do que o comportamento de um deputado. Então, quando o deputado invade uma igreja, quando o deputado xinga o coleguinha no plenário, quando o deputado trata os outros aos berros em uma sessão, ele tem um mau comportamento. Portanto, ele quebra o decoro. E não se engane. Já falou aqui, mas é bom reforçar mais uma vez. Ele faz isso de propósito. É o método político dele. Ele vende essa ideia que é um jovem, que tem arroubos da juventude, que é um pobre, que é um idealista, que é uma vítima do sistema. Veja a nota. A lei dos poderosos me persegue. Não é verdade nada disso. Ele tem um bom salário há algum tempo. Até fui pegar o dado aqui. Ele é professor da Universidade Federal do Paraná desde 98. 25 anos. Está aqui no LinkedIn dele. Então, ou seja, imagino que a Federal não pague um salário para alguém ficar rico, mas também ninguém para pagar fome. Então ele tem um bom salário para manter suas necessidades há muito tempo, só da UFPR. Depois foi vereador, hoje é deputado. Então ele tem um bom salário, não é alguém pobrezinho, que passa fome. E tá tudo certo, ele tem que trabalhar mesmo. Agora, não venda essa imagem de alguém que está à margem da sociedade. Já não está há muito tempo. Ele é um homem feito. Tem quase 40 anos. Ele sabe muito bem o que faz, pós-graduado. Então não é uma vítima. Ele tem um bom salário, ele tem boa educação e ele tem método para agir. E foi esse método que ele fica brigando, aí consegue aparecer na mídia, está aqui agora. Aí fala com parte do eleitorado de esquerda e consegue ir se consolidando. Ele era vereador, hoje é deputado estadual, tem planos para o futuro. Ele quer ser prefeito de Curitiba, já falou, já lançou pré-candidatura. E como tem dado certo o método político, ele vai brigar cada vez mais para crescer cada vez mais. Deu certo, ué. O problema é que além de fazer com que a Assembleia pareça uma turma mal comportada de quinta série, ele inviabiliza o debate. E é isso que eu estou preocupado. Ele diz debater a pauta do racismo. Ora, é uma pauta importantíssima. Nós temos que estabelecer diálogos para avançar nessa questão. E quando você só ataca os outros, só xinga, só grita, você não consegue estabelecer conversas. E esse é o grande problema. Não importa tanto o que o Renato Freitas faz. O que importa é o que deixa de acontecer por causa da atitude dele. Não é só o Traiano. Ele já brigou com o Ricardo Arruda. O Ricardo Arruda é no direito. Tá bom. Ele já brigou com o Tito Barrichello. Ele já brigou com o Jacovós. Ele já brigou com o soldado Adriano. A lista é gigante. Fora o que fez na Câmara de Curitiba. Então, é isso. O presidente da Assembleia está correto. E ele não fala só por ele. Gostei muito da fala, inclusive, quando ele fala que é a casa que vai ter que analisar. E é exatamente isso. A casa vai ter que decidir o que fazer com o Renato Freitas. E não me venham dizer, que vão dizer, porque ele leva a pauta do debate do racismo, está sendo perseguido, é o que o PT está dizendo na nota dele, inclusive. Isso é mentira também. Narrativa, storytelling. Porque, por exemplo, nós temos uma deputada muito importante, chamada Carol D'Artora, que é do mesmo partido do Renato Freitas, que é uma legenda no debate do racismo. E por que ela é uma legenda? Porque ela é serena, ela traz dados, ela conversa, ela não grita.
Era uma deputada necessária, inclusive, Pedroso. Necessária para o debate. Ela também estava no mesmo ato lá que aconteceu nas cercanias da Igreja do Rosário, e Curitiba lembra bem, aliás, o Brasil lembra bem daquele fato. Ela não invadiu a igreja. Ela estava fazendo debate em praça pública com outras pessoas. É assim que tem que ser. A democracia que tantos aí bradam de defender, ela não invadiu igreja nenhuma. Ela é deputada do mesmo partido do Renato Freitas e você não vê ela lá metida em confusões. Ela é respeitada pelos seus pares, pela sociedade. Já veio aqui na Jovem Pan, fez um debate de alto nível. É isso que nós precisamos. Quem avance, não quem grite, não quem vire a mesa, não quem bata no prato, esse tipo de coisa. A Assembleia vai ter que decidir, Pedroso, se ela vai corrigir Renato Freitas ou se ela vai endossar o modo dele de fazer política. É uma vergonha completa que a Assembleia Legislativa do Paraná fique refém, porque é isso, ela está refém desse tipo de constrangimento, porque ela paralisa os seus debates, ela fica exposta, não por temas em que ela tenha avançado, ou por questões relevantes, como a gente já trouxe aqui notícias, Assembleia Itinerante, criação de comissões, pautas de discussões realmente profundas, por exemplo, as questões de infraestrutura do Estado, questões de aperfeiçoamento tributário do Estado, direito do consumidor, enfim, temas que afetam o dia a dia de todos os paranaenses. Mas não, a gente tem que ficar discutindo, refém, simplesmente de alguém que perdeu o controle por conta de 1 minuto a mais, 1 minuto a menos, 20 segundos a mais ou 20 segundos a menos. Vejam, e ele atacou, e por isso que é importante a gente rememorar a história, sistematicamente vários deputados, tanto da tribuna da casa quanto das redes sociais. Quando o presidente Ademar Traiano vai e traz os elementos, reconstrói, inclusive, momentos em que ele agrediu o próprio legislativo. Veja só, quando ele traz a pecha para o legislativo de que seria ali uma monarquia, que você teria ali um rei falando com a sua corte, ele transforma todos aqueles deputados em algo menor, inclusive ele próprio. E veja, existe uma incoerência, Mark e ouvintes. O presidente Ademar Traiano foi eleito pelos votos de todos os deputados, Renato Freitas inclusive. Então, se todas as acusações que hoje ele faz, se todos os poderosos que ele acusa, se ele fosse contrário a essas pessoas, por que ele teria lhes entregue seu voto na eleição da mesa da Assembleia? Porque ele teria ali concordado em eleger o Traiano para mais um mandato. Se ele traz ali que seria um problema a quantidade de tempo em frente, né? Ali a Assembleia Legislativa, frente à Assembleia Legislativa, não faz sentido. É um discurso de conveniência. E agora falando também, pensando na Assembleia Legislativa, mas pensando também como um homem negro, Mark, me dói, me causa aqui um constrangimento profundo que a pauta do debate racial ela seja instrumentalizada simplesmente para proteger o mau comportamento. Tenho certeza aqui que homens e mulheres negras que me escutam nesse momento não gostam, não se sentem representados por a cada problema que alguém tem sacar do bolso a carta do racismo. Existe racismo no Brasil? Existe. Existe preconceito racial? Existe. Existe preconceito de gênero? Existe. Preconceito social contra as pessoas mais pobres? Existe. Mas nem todo comportamento reprovado de pessoas negras se decorre do racismo. Então não adianta o Renato Freitas aqui, puxa o fantasma, dizendo, olha, me acusam simplesmente porque eu sou um rapaz pobre da periferia. Não é verdade. Não é verdade na Câmara de Curitiba e não é verdade na Assembleia Legislativa do Paraná. Tanto é que a Assembleia inovou criando uma comissão de igualdade racial para debater o assunto. Percebam, ontem o próprio deputado Requião Filho disse que gostaria de ter feito uma fala relacionada à questão do Exército e o trabalho exemplar que tem feito a União da Vitória em relação às vítimas da enchente. O debate, se fosse o caso do racismo, deveria ter acontecido, Mark, sobre o frentista que sofreu injúria racial. Mas não. A gente fica aqui simplesmente tendo que analisar se o comportamento do Renato Freitas é isso ou aquilo. Passou da hora da Assembleia Legislativa, sim, se olhar no espelho e decidir por cumprir o regimento e, mais do que isso, se levar a sério como os paranaenses também querem levá-la a sério.